Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado à organização por nos ter convidado. Eu sou o Consulting Services Lead da Claranet e hoje venho-vos falar de Cloud Migration. Portanto, fazer uma referência breve à Claranet para estarmos em contexto, depois apresentar-vos alguns indicadores de um relatório sobre o estado da Cloud em 2016 para termos aqui algumas referências e alguns indicadores com os quais possamos fazer eco para as nossas próprias organizações. Seguir falar sobre o tema central da apresentação, que é as metodologias de migração para a Cloud, e depois, por último, apresentar um framework específico com o objetivo de arrumar ideias. Então, sobre a Claranet, uma empresa europeia com cerca de 20 anos de atividade, nasceu nos data centers e nas redes e progressivamente evoluiu para os assuntos da Cloud, quer privada, quer pública. Tem 35 data centers pela Europa e em Portugal tem 4. Sim, muito resumidamente. É referenciada pelo Gartner, enfim, acreditamos que pelo mérito que temos nas nossas plataformas e nas nossas soluções, como um Cloud Enabler Platform, e dispõe de um conjunto grande de serviços na área tecnológica, como seria de esperar, ao qual acrescentou, desde há pouco tempo, uma oferta de consulting para ajudar os clientes a navegar no meio da complexidade que hoje a Cloud apresenta. Temos as certificações tecnológicas que seriam de esperar neste espaço e um conjunto de acreditações do ponto de vista de metodologias e conformidades, algumas com segurança, como a ISO 27001 e a gestão de serviços como a ISO 20000, por aí fora. Muito bem. Sobre o relatório que vos venho apresentar do estado da Cloud, é um relatório produzido pela RightScale, portanto não é um relatório da Claranet, mas é um relatório que foi feito nos Estados Unidos, portanto uma audiência de cerca de 60% de empresas nos Estados Unidos, mais ou menos 1000 empresas. Cerca de 50% destas empresas são da área tecnológica, portanto pode haver aqui uma certa inclinação. Naturalmente as empresas da área tecnológica favorecem e são early adopters da Cloud. Mas pronto, mas há os outros 50% que não são nem da área tecnológica nem dos Estados Unidos. Um primeiro indicador interessante que nos ajuda a refletir é as migrações para a Cloud dependem muito do ponto de partida. E, portanto, há aqui um referencial que é como é que eu me coloco em relação à Cloud. Eu não adotei ainda de todo Cloud, sou um observador da Cloud, sou um beginner, um iniciante na Cloud em que tenho algumas plataformas colocadas, mas ainda não tenho nada de produção, e a escala vai avançando até aos Cloud-focused, que são organizações que adotam massivamente a Cloud, tem grande parte da sua infraestrutura na Cloud. Este referencial é importante porque numa ótica de metodologias de migração, o ponto de partida é um elemento fundamental. Depois, uma análise no mercado em termos de share, em termos da posição dos players relativos, em termos de Cloud pública, vemos a Amazon continuar a dominar com a AWS, parceiros novos a aparecerem, parceiros que não eram muito tradicionais desta área. Vemos, por exemplo, a Microsoft agora com as suas duas ofertas, quer de IaaS, quer de infraestrutura, quer de plataforma de desenvolvimento, de uma forma agregada, a começar a ter uma posição muito dominante face aos outros. E, sobretudo, quando vemos a evolução entre 2015 e 2016, vemos que, justamente, o AWS foi a plataforma que mais cresceu ano contra ano. O Azure, nas duas dimensões, foi quem mais cresceu ano após ano. Apesar de tudo, a Amazon continua a liderar. E o que todos os analistas concordam é que cada vez mais isto é um jogo de vencedores, em que os primeiros se vão destacar e progressivamente afastar-se dos demais. Até porque é um negócio de escala. Vimos bem isso nos últimos slides, na última apresentação, quando vimos a escala massiva que a Cloud da Microsoft tem e os dominantes têm todos uma escala semelhante. Do ponto de vista do número de máquinas que cada organização por médio tem na Cloud pública. Engraçado ver, e aqui vemos uma evolução entre 2015 e 2016, o segmento que mais cresceu foi o segmento das organizações que têm mais de 1000 máquinas colocadas na Cloud. Portanto, justamente as organizações que já começam a ter workloads e aplicações massivas na Cloud, foi esse segmento que mais cresceu. Por comparação, por exemplo, com as companhias PME, que, enfim, também vão fazendo a sua progressão, vemos aquilo, por exemplo, na primeira escala, mas que não cresceram tanto quanto as maiores. Portanto, foi um ano, sobretudo, de crescimento dos grandes em termos de adoção da Cloud.
ponto de vista dos benefícios da cloud, é engraçado ver, este é um takeaway sobretudo para as pessoas, diretores de informática ou pessoas com responsabilidade na área da cloud e que têm que vender a ideia da cloud internamente, ou pelo menos responder às perguntas que a organização faz sobre as vantagens e desvantagens da cloud. E é engraçado ver que no topo dos benefícios, quase todos os benefícios se podem traduzir em benefícios de negócio. Sendo que os primeiros deles traduzem agilidade, porque quando falamos em velocidade, quando falamos em escalabilidade, o que no fundo estamos a falar é de agilidade. A capacidade do negócio tem de conseguir dar resposta a alterações ou incrementos aos seus sistemas de informação de uma forma rápida, sem estar a dizer mas para isso é preciso instalar mais um data center, ou mais um rack de servidores, ou mais um não sei o quê. Hoje é possível fazê-lo na net com uma velocidade estonteante e, portanto, o benefício do negócio é a agilidade. Depois temos redução de risco e vamos por aí abaixo. Reparem que pode haver aqui alguma polarização, eu não conheço bem, por acaso, digamos, a metodologia do inquérito, mas os cost savings, em qualquer caso, é o último apresentado. Eu diria que, se calhar, na realidade portuguesa ele estaria mais acima, mas, em todo o caso, os benefícios de negócio são os dominantes. Outro indicador importante, um takeaway para a nossa definição estratégica sobre as clouds a adotar, etc., é o número médio de clouds por organização. E nós vemos, por este estudo, estamos a falar em 1000 empresas que responderam, pequenas e grandes, estamos a ver por este estudo que, em média, cada empresa tem entre 3 clouds públicas em utilização e 3 clouds privadas. Portanto, não só têm clouds públicas, como têm clouds privadas, e não têm só uma de cada. Evidente que depois algumas delas estão ainda numa lógica de experimentação, ainda não estão em full production, mas se nós virmos mesmo as que estão em produção a correr aplicações, em média, 1,5. Portanto, esquecer a ideia de que eu, no meu roteiro de adoção de cloud, vou escolher ou cloud pública ou cloud privada, vou escolher provavelmente ambas, e uma cloud, vou escolher provavelmente várias. E, portanto, isto aumenta a necessidade estratégica de conseguir refletir sobre os fornecedores, os players, as ofertas. No top desafios, eu vou-me concentrar apenas no primeiro, evidente que qualquer um deles merecia mais destaque, mas mais uma vez porque me quero dirigir aqui a uma audiência de gente profissional na área do IT, a falta de recursos é o desafio que todos identificaram. E porque na dinâmica entre oferta e procura, as organizações estão a solicitar às equipas de IT muitos mais projetos ou muito mais desafios transformacionais do que aquilo que hoje é possível reunir em termos de capacidade e em termos de expertise. E a isso acresce uma coisa que vou referir daqui a alguns slides, mas que está presente em toda a apresentação, é o pano de fundo disso, que é a complexidade crescente e progressiva que aconteceu nas plataformas de cloud nos últimos anos. A inovação, o ritmo de inovação é enorme. Todos os anos aparecem novos serviços, novas arquiteturas, novos APIs, novas alternativas. E o que acontece é que o ritmo de endogenização dessa aprendizagem não consegue acompanhar. Quanto muito, na melhor das hipóteses, consegue acompanhar. Mas depois não consegue, entre o acompanhar e o pôr em produção, não consegue fazer a segunda parte. E, portanto, o primeiro desafio, de facto, faz-nos refletir sobre a forma de criar capacidade interna entre expertise e FTEs. Optimização de custos na cloud. Este slide faz, sobretudo, mais sentido para organizações que já têm uma experiência de cloud e que já têm uma parte significativa da sua infraestrutura em cloud. Dezenas ou talvez centenas de servidores. E já começam a haver organizações em Portugal com isso. O que acontece é que os modelos de pricing da cloud são muito dinâmicos e muito orientados para consumo de muitas dimensões distintas. É muito fácil nós contratarmos uma base de dados e termos uma componente de pagamentos feita pelos IOPS e outra componente feita pelo número de tabelas, outra componente de preço pelo número de instâncias, outra componente de preços porque se está a correr ou se está parado, outra componente de preços pelos snapshots que se fazem, outra componente de preços pela lógica de replicação. E, portanto, são várias páginas A4 de opções de preço que nós temos que selecionar e ir gerindo ao longo do tempo. E que depois tem tradução no dia-a-dia das nossas plataformas estarem a funcionar ou não. Um exemplo muito simples, vocês desculpem se já estão mais à vontade nos temas clouds, porque é de facto um exemplo básico, mas para que todos possam perceber. Imaginem que eu tenho uma máquina que pague pelo número de horas de utilização. Tenho uma organização que funciona das 9 às 5. Se eu parar essa máquina das 5 em diante até às 9 da manhã seguinte, eu poupei uma data de horas de utilização da máquina. E se eu não o fizer, estou a pagar horas de um recurso que não estou a usar. Portanto, eu posso criar um conjunto de scripts que àquela hora para a máquina e só arranca no dia seguinte quando ela é necessária. E basta eu fazer isso para reduzir mais de 50% da minha faturação. Agora multipliquem este exemplo simples por toda aquela complexidade que eu vos disse em centenas de máquinas e podemos estar a falar em X ou X sobre 2 nos custos.
Nós temos algumas organizações com as quais trabalhamos, algumas foram referidas na apresentação anterior, porque fizemos em conjunto com a Microsoft, em que a conta de cloud ao fim do mês são 150 mil euros. A conta de cloud. 150 mil euros. Portanto, se eu conseguir arranjar 10% de alteração de preço, de redução de preço, fazem 15 mil euros de poupança por mês. O que isto significa é, quando se fala em cloud, tem que se falar em pricing. E quando a migração é massiva para cloud, tem que haver uma área dentro da nossa organização que faz gestão de contrato e gestão do custeio. Muito bem. Agora, sobre o tema central da migração para a cloud, nós identificámos vários padrões típicos das empresas quando se colocam perante uma perspectiva de migrar, e sendo que algumas muito em breve, as organizações começam por colocar as partes não críticas da infraestrutura, como os desenvolvimentos e o teste, mas mantêm a parte de infraestrutura em produção, até porque a parte de infraestrutura e teste é uma daquelas que precisa de muita agilidade, porque aparece de repente um projeto para dar resposta a uma linha de negócio e é preciso rapidamente criar um servidor, uma base de dados qualquer ou um servidor qualquer, aplicacional qualquer, para se poder fazer alguns testes ou um spike de inovação ou o que seja. E, portanto, estão sempre a aparecer máquinas. Nós conhecemos clientes que têm 300 servidores em produção e 1000 em desenvolvimento e testes. Portanto, escalas relativamente relevantes. Podem fazê-lo em clouds públicas ou em clouds privadas. Ou num misto, mais uma vez. Novas aplicações, portanto, Greenfield, não existe herança, não existe custos de legacy e, portanto, a pessoa pode começar, tipicamente nesta perspectiva, com plataformas novas de desenvolvimento, tirando partido de coisas como Dockers ou containers ou novos barramentos de serviço ou novas bases de dados de serviço e por aí fora. Portanto, serviços cloud nativos e a própria lógica de programação muda, porque agora já não estamos a utilizar infraestruturas em silos nossos, mas estamos a utilizar todas essas vantagens de elasticidade que a cloud fornece. Aumentar as nossas aplicações, por exemplo, quando eu já tenho uma aplicação minha, preciso de aumentar a storage porque ela está a crescer, já não utilizo o meu storage, vou utilizar a storage na cloud. A aplicação mantém-se, mas os dados se estendem. Portanto, esta é uma outra lógica de olhar para a cloud. Depois, integrar, por exemplo, tenho um marketplace que faz vendas de e-commerce, mas tenho o meu back-office, que tem toda a parte de logística e de stocks, e tem que ter um broker que faz a integração entre uma coisa e outra, e faço isso na cloud. Migrar, por exemplo, quando estou no fim de um ciclo de amortização de uma infraestrutura em onde investi, que é minha, preciso de reinvestir e quero substituir esse CAPEX para OPEX, em vez de criar servidores meus, digo, vou migrar isto tudo para a cloud. E, portanto, eu faço uma mudança dos meus workloads, e esses são os momentos oportunos, e depois all-in, que são as organizações que já fizeram alguns destes passos, e de repente começam a olhar para a cloud de uma forma holística e dizem, não, a cloud vai ser o meu futuro data center. Eu vou ser uma empresa sem data center, a cloud vai ser o meu data center, e, portanto, tenho que, de alguma forma, orquestrar todos estes movimentos em conjunto. Metodologia de migração, o típico plan, build e run. Não vou falar sobre isto tudo, senão ficávamos aqui a manhã toda. Gostava de me concentrar na parte mais de planeamento, porque se nós não planearmos adequadamente, já percebemos que toda esta complexidade vai fazer com que a minha estratégia falhe, a minha implementação não corra como eu esperava, surjam riscos inesperados. Portanto, a forma de eu conseguir controlar o risco e de garantir o sucesso é concentrar-me bastante na fase de planeamento, sendo que isto começa com uma parte estratégica quando eu faço o business case, onde eu identifico os benefícios, onde eu faço um contraponto de custos e identifico vantagens de custos, onde eu seleciono plataformas, por aí fora. E depois uma outra parte onde deve-se perder muito tempo é na parte de assessment para a avaliação das aplicações. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Isso vai-nos produzir uma coisa que é, no fundo, uma espécie de um roteiro, não é? Um roadmap, em inglês, um roteiro, que me vai dar a minha evolução, tipicamente uma coisa destas quase por aplicação, onde há pontos, há gates, há pontos de decisão, onde eu tenho árvores de decisão, e função daquilo que eu avalio de requisitos, de conformidade de requisitos, de vantagens por um caminho ou outro, eu faço evoluir num determinado sentido. E, portanto, eu vou avançando no grafo, em função dessas decisões que tomo. Por exemplo, seleção de plataformas. Eu posso inventariar um conjunto de requisitos para uma determinada aplicação ou um determinado workload, identifico as diferentes alternativas, por exemplo, para uma cloud pública, posso fazer o mesmo para uma cloud privada, e depois obtenho os prós e contras em determinadas dimensões, e evidente que é muito difícil conseguir obter 100% de vantagem numa plataforma, mas depois eu tenho que pesar quais são aquelas que são absolutamente críticas, quais são aquelas que são acessórias, e com isso escolher uma plataforma. E não consigo sublinhar mais a importância do Migration Bubble. Ou seja, eu tipicamente faço uma migração, uma das razões para obter benefícios económicos depois da migração. Hoje tenho um custo de correr a coisa, um running cost, e quando eu faço a migração, no final tenho um running cost mais pequeno. Portanto, eu
consigo poupanças. Mas o problema é que antes de eu conseguir capturar essas poupanças, tenho que investir. Porque a transformação não acontece sozinha. A inércia joga contra nós. Nós estamos num plano inclinado. Não é? Nós, para subir, para fazer esse processo, temos que investir, temos que colocar esforço. Basta pensar numa coisa. Imagine uma equipa, numa determinada organização, uma equipa da IT, tem a responsabilidade de gerir a plataforma da organização. E agora é colocado o desafio de fazer a transição, ou a transformação. Eles, além do esforço todo que tinham, vão ter o esforço adicional do projeto. E, portanto, é evidente que há uma sobrecarga de recursos, quer financeiros, quer humanos. E, portanto, isto tem que ser apresentado no business case. O board da organização tem que aprovar isto e tem que dotar de recursos, quer económicos, quer financeiros, a equipa para que a transformação aconteça, porque senão vai ser um plano fantástico de boas intenções, mas não vai haver forma executiva dele se concretizar. Sobre aquela questão dos workloads, uma forma muito simples, até depois de vender isto à organização, é identificar os riscos através de um heat map, onde nós nas colunas colocamos as diferentes aplicações e nas linhas identificamos critérios ou requisitos, que podem ser de conformidade ou de negócio. E depois avaliamos quais são as aplicações para as quais uma determinada plataforma de cloud já consegue cumprir o requisito ou quais são aquelas para as quais o requisito é inibidor. As que não têm requisitos inibidores são as primeiras candidatas a migrar e as que têm requisitos inibidores exigem que se crie um workstream para endereçar o issue, não é? O problema. E, obviamente, uma prova de conceito. A prova de conceito, ou várias provas de conceito, têm objetivos e vantagens distintas. Algumas delas só para se criar capacitação. Fazer prova de conceito para, de repente, percebermos na prática do que é que verdadeiramente estamos a falar. Depois, num segundo momento, quando já estão identificadas as aplicações, para se testar a validade das aplicações em ambiente cloud. E num último momento, porque a parte das aplicações, a mudança das aplicações pode ser um momento crítico, porque muitas dessas aplicações têm que ser migradas com zero downtime, portanto sem descontinuidade. Ninguém pode passar para a cabeça e dizer ao negócio, olhem, essa aplicação que nós temos do ERP agora vai ficar só 2 dias sem funcionar porque nós não estamos a migrar para a cloud. Isso não pode acontecer. Portanto, tem que ser uma migração muito orquestrada, de forma que a entrada e o cut-off e descomissionamento seja numa janela de tempo muito curta, que não cause interrupções ao negócio. E, portanto, isso significa que tem que ser testado antes, simulado várias vezes, afinado e depois scriptado, portanto, automatizado, de forma que a migração efetiva é, fundamentalmente, um esforço automatizado. Estes slides aqui, assim, pecam por já terem sido, de alguma forma, apresentados pelo orador anterior, mas é para vos tem uma dimensão diferente, que é apresentar a evolução da complexidade. Isto era o stack da oferta Azure em 2010. E, basicamente, estamos a falar em alguns nós de computação, portanto, servidores virtuais, e algumas bases de dados. Era isto. Isto é em 2014. E, by the way, a imagem que foi apresentada, quer aqui, quer lá, é de 2014, não é atual. Depois disso, aumentou pelo menos 50% o número de serviços, de barramentos de serviços, de business intelligence, de elasticidade, etc. E, portanto, reparem, quando eu, em 2010, queria fazer migrações, tipicamente utilizava técnicas de fork and lift, ou seja, levantava as minhas máquinas e colocava-as a correr com máquinas virtuais no Azure. Era isto. Okay? Hoje, eu tenho que pensar que serviço é que eu vou remapear. De antes migrava a máquina e migrava também o sistema de disaster recovery, agora não preciso porque já tenho o disaster recovery aqui, mas então tenho que readaptar, os backups também já estão lá, posso utilizar barramentos de SQL e, portanto, as chamadas da minha aplicação que antes eram feitas a um SQL meu, agora já não são um SQL meu, são um barramento de serviços. Todas estas coisas exigem repensarmos e decidirmos se movemos tal e qual como está ou se fazemos o refactoring da aplicação. E um outro exemplo, para não estar só centrado em plataformas Microsoft, por exemplo, no caso da Amazon, a variedade diferente de recursos e de serviços que eles nos dão apenas para a migração dos dados é imensa. E, portanto, uma das coisas que nós temos que pensar é, eu movo a aplicação, mas fantástico, aquilo tem 50 tera de dados, é uma base de dados massiva e tem 50 tera. Como é que eu movo 50 tera? E garantir que esses 50 tera não só se movem, como a seguir ficam sincronizados até chegar a um ponto em que eu posso desligar de um lado e ligar do outro e que nenhuma transação se perca. Portanto, os desafios, mais uma vez, são de uma escala gigantesca. E estes 50 tera, by the way, não são exagero. Há empresas que nós estamos a trabalhar aí com uma banqueta, né? Um banco muito grande, tem 650 tera em vários sistemas de produção, mas num só sistema de produção tem 50 tera. Por isso, também o exemplo. Bom, e portanto, agora para resumir e fazer aqui um bocadinho um wrap-up,
Existem várias frameworks para nos ajudarem a guiar um bocadinho o pensamento à volta destas matérias e, sobretudo, para nos darem uma representação holística, de fio a pavio. Porque o que nós não queremos fazer quando abordamos estas matérias é de tratar de 90% do problema. Porque quando nós tratamos de 90% do problema, é nos últimos 10% que nós deixamos por tratar que podem aparecer imprevistos que depois transformam a nossa transição para a cloud num desastre, ou, na verdade, qualquer projeto num desastre. E, portanto, nós queremos ter uma visão holística, não deixando nada de fora. E estas frameworks ajudam-nos, quase uma checklist, para garantir que todas as áreas estão cobertas. Esta framework chama-se CAF e, basicamente, tem 3 dimensões. Tem as perspectivas, as componentes e as atividades. As perspectivas é, no fundo, uma forma de agarrar num problema em si complexo e parti-lo em vários domínios, em várias áreas de especialização, mais pequenas e, portanto, mais geríveis. As componentes é um subdetalhe das perspectivas. E, por último, as atividades. É um roteiro, uma proposta de um conjunto de passos a dar, muitos deles para manipular estas perspectivas, e alguns deles que são gates de decisão, de forma a fazer o nosso percurso, a nossa viagem, desde o momento em que decidimos entrar e considerar a migração para a cloud, até que fazemos e terminamos a migração para a cloud. Portanto, 7 perspectivas: a de negócio, a de plataformas, a de maturidade, a de pessoas, a de processos, de operações e de segurança. Estas são as 7 perspectivas. E temos depois as componentes, que no fundo é um drill down, é um detalhe das perspectivas. Eu não vou... Passámos aqui horas à volta disto, portanto, só olhando de uma forma muito simples para uma delas, por exemplo, nas operações, muito naturalmente, as questões de gestão de Service Level Agreements, as questões de Service Management na Cloud, enfim, podíamos passar por várias outras. E depois, isto são um conjunto de atividades que estão em losango de propósito, portanto, não há uma proposta específica de sequência. A sequência é decidida por nós, cada organização prioritiza e coloca as atividades com a cadência que entende, e esta é uma ilustração de uma sequência possível, ok? Onde algumas destas coisas, por exemplo, o Delivery Workshop tem a ver com preencher várias daquelas tabelas que estão nos componentes, à volta do assessment, da identificação dos workloads, etc, etc. Portanto, há aqui uma proposta de áreas de trabalho à volta de cada uma destas atividades. Pronto, e eu deixo-vos com isto, espero que tenham tido aqui alguns takeaways relevantes para a vossa estratégia de migração, e fico à vossa disposição para perguntas. Muito obrigado.